A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos juntos estudando os recursos, as propriedades, as condições favoráveis e necessárias para o bom serviço dentro do trabalho com a mediunidade, com Jesus, instruída pelos mensageiros celestes, orientada pelas bases kardecianas, estudando nessa nova fase o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Já estamos na primeira parte dessa obra, estudando a formação dos grupos. Como esse capítulo é um pouco longo, estamos dividindo em partes, para buscarmos todas as nuances, todos os detalhes, comentarmos sem pressa. O mais importante é estudarmos, é compreendermos, nos estruturarmos para o trabalho com Jesus. Então nós paramos no parágrafo: o que garante a estabilidade de um bom grupo mediúnico não é a sua localização física, geográfica, é o equilíbrio psíquico, emocional daqueles que o compõem. Então, logo nesse primeiro parágrafo, temos que considerar, sim, que as pessoas que vão estabelecer o grupo, que vão formar o conjunto, devem apresentar a predisposição, a vontade de estudar, de servir, de desejar realmente estabelecer uma conexão com o mundo espiritual superior. Isso é mais importante do que o ambiente. Não quer dizer que o ambiente não seja importante. Porém, seja qual for o ambiente, se esse conjunto não estiver harmonizado, as condições não serão favoráveis. Em ambiente perturbado, no lar ou no centro, qualquer grupo torna-se vulnerável ao assédio constante das vibrações negativas que cercam os seus componentes. Se na vida diária, sob condições perfeitamente normais, já somos tão assediados pelos cobradores invisíveis, é claro que podemos contar com um esforço muito maior deles quando nos dedicamos à delicada tarefa de interferir com suas paixões, ódios e rancores. Sim, porque é dessa maneira que nós vamos ser enxergados. E assediado não significa obsidiado. Assediado significa procurado, perseguido, a tentativa de interferir, não obrigatoriamente já ter estabelecido o processo de obsessão. Então, todo trabalhador do bem encarnado é assediado, mas não obrigatoriamente obsidiado. Por outro lado, antigos comparsas de erros passados procuram sempre impedir que caminhemos pela senda áspera da recuperação, pois sabem que é com esses processos que nos redimimos e nos colocamos ao abrigo de suas investidas. Então aqui está o cerne da questão. Por conta do exercício do trabalho do bem, nós vamos restabelecer equilíbrio emocional e espiritual e vamos cumprir com as possibilidades de quitar dívidas perante a justiça divina. E isso vai nos colocar isentos, inclusive, do assédio. Então isso para eles é uma ameaça, daí eles enxergarem dessa maneira. Nada de ilusões, pois o trabalho de desobsessão não é fácil, qualquer que seja o ambiente em que se realize, e por isso não pode ser recomendado por um meio que, do ponto de vista humano, já se encontre tumultuado e desequilibrado. Mas o que é realmente uma reunião de desobsessão? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos.
Do livro Desobsessão, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, um trecho da introdução quando ele diz: essa reunião é privativa e visa a auxiliar a desencarnados e encarnados envolvidos em processo de reajuste e a defesa do centro espírita contra as investidas de espíritos avessos à doutrina espírita. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhe rondam as portas, para a defesa e conservação de si mesmo. Hermínio Corrêa de Miranda continua: o cômodo destinado às sessões deve ser escolhido com critério e extremo cuidado. Precisa ser suficientemente amplo e arejado para acomodar bem todos os participantes. Deve ser isolado, tanto quanto possível, das demais dependências do prédio ou do local, sendo inadmissível, por exemplo, para essa finalidade, uma passagem obrigatória para aqueles que não participem dos trabalhos, como uma sala de entrada que dê para a rua. A qualquer momento, uma pessoa da casa ou um visitante inesperado estaria tocando a campainha ou batendo a porta, interrompendo o curso das atividades. O cômodo não deve ter telefones que possam tocar subitamente, causando choques e perturbações àqueles que se acham concentrados. Trazendo para os dias de hoje, devemos desligar os celulares. Deve estar igualmente abrigado de ruídos de tráfego ou gritos vindo da rua, sons de televisão ou rádio ligados nas redondezas. Quando possível, deve ser provido de um condicionador de ar para as noites de verão intenso, dado que o mal-estar físico dos participantes dificulta sobremaneira o bom andamento dos trabalhos. Então, geralmente assim, nas casas espíritas, é reservado um dia exclusivo só para que haja a reunião mediúnica, sem nenhuma outra proposta de realização de trabalho. E assim a espiritualidade pode se organizar, trazer os aparelhos, os recursos, o laboratório do mundo invisível se preparar para intervir em restabelecimentos espirituais e choques anímicos. Então é preciso realmente que haja esse critério, esse extremo cuidado nesse processo de formalização física. Mesmo nos demais dias da semana, a sala onde se realizam os trabalhos mediúnicos deve ser preservada. É preciso evitar ali reuniões sociais, conversas descuidadas, visitas inconvenientes, atos reprováveis. O ambiente costuma ser mantido em elevado teor vibratório pelos trabalhadores espirituais, o que se nota especialmente nos dias de reunião, ao se penetrar no cômodo. O ideal, portanto, é ter um compartimento destinado somente à tarefa mediúnica. Quando isso for impraticável, que pelo menos se tenha cuidado de usá-lo apenas para atividades nobres, como a boa leitura, a música erudita, o preparo de artigos e livros doutrinários, o estudo sério. Essa recomendação é tão válida para a hipótese de se desenvolver o trabalho em casa como no centro espírita. A proteção magnética da sala mediúnica deve ser preservada com todo cuidado, para não viciar os dispositivos de segurança do trabalho, não perturbar a harmonia do ambiente, não interferir com os meticulosos preparativos realizados pelos companheiros desencarnados que dirigem e orientam as tarefas. Ademais, com frequência, alguns espíritos em tratamento ficam ali em repouso por algumas horas, de um dia para o outro, por exemplo, enquanto não são removidos para instituições apropriadas. Quem não puder manter essas condições mínimas em sua casa ou no centro, não deve tentar trabalho mediúnico de responsabilidade. Então isso é muito importante, saber que todas as tarefas da casa espírita, elas
concorrem para a reharmonização dos espíritos desencarnados que são trazidos para o mundo espiritual. Então eles ficam nas enfermarias, adormecidos, aguardando o momento para serem direcionados à comunicabilidade mediúnica. Então, por isso que a casa espírita também é considerada, além de um educandário, uma oficina de trabalho do bem, mas também um hospital, porque lá estão enfermos que vão participar de estudos, que vão assistir palestras, que vão receber recursos do passe magnético espiritual e que vão também receber orientação do dialogador e do médium psicofônico, que vai permitir a sua comunicação nas reuniões de desobsessão. Eles observam a tudo e estão atentos a todos nós. Daí a necessidade da vigilância, de não mantermos conversações que não dizem respeito ao processo de educação de espírito. O ingresso na sala deve ser feito apenas minutos antes do início da sessão. A recepção dos componentes e a conversação inicial serão realizadas em outro cômodo, de vez que, por maior que seja o cuidado, pode escapar um pensamento impróprio ou uma expressão infeliz, numa conversa descontraída, especialmente porque após o espaço de uma semana, que usualmente vai de uma reunião a outra, quase todos gostam de relatar experiências e acontecimentos. Então é muito importante a discrição. Discrição, meu caro ouvinte, significa falar muito pouco, manter-se em silêncio, permanecer em estado de prece, entrar na casa espírita nesse dia e permanecer disposto a entrar na sala de reunião mediúnica com o mínimo de conversação possível. Isso ajuda muito no processo de conexão e tratamento na reunião de desobsessão. Torna-se, dessa maneira, mais difícil manter um clima de absoluta vigilância. Com frequência, os espíritos nos demonstram, depois do decorrer dos trabalhos, que se achavam presentes à conversação prévia. Sempre que a conversa descama para assuntos menos nobres, eles fazem uma advertência amiga, pedindo que fiquemos nos temas de caráter doutrinário, ou pelo menos em conversa neutra. Quer isto dizer que são proscritos dessas conversações prévias, por motivos mais que óbvios, os comentários sobre o crime da semana, sobre o último casamento do astro da novela, a piada do dia ou a derrota do nosso time de futebol. Vamos continuar, meu caro ouvinte, estudando sobre os critérios valiosos, as recomendações, as possibilidades de servirmos com qualidade dentro de uma formação de um grupo na tarefa mediúnica. Já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando as minúcias, as diretrizes, os mecanismos tão valiosos do comportamento, da discrição, da oração, da disposição de servir, conectando-se ao propósito do mundo superior, reabilitando-nos também nesse trabalho, não só auxiliando aqueles que Deus permite que adentre a reunião mediúnica, mas também para que nós possamos assim restabelecer concurso de saúde e recuperação espiritual. No bloco anterior, estávamos comentando sobre a necessidade do silêncio, da cautela, da vigilância com relação às conversações que estabelecemos dentro da casa espírita, principalmente antes do início das reuniões mediúnicas.
porque é todo um processo educativo de observação e permanência daqueles que vão ser atendidos e que nos acompanham e observam as nossas conversações. Então, quanto mais edificantes forem os nossos procedimentos na discrição, no silêncio, na oração e a predisposição para o trabalho, melhor atenderemos às possibilidades educativas de todos nós. E Hermínio Miranda continua dizendo: em lugar desses assuntos que deixaremos para as frívolas reuniões sociais, a temática pode perfeitamente girar em torno de questões doutrinárias. Uma boa sugestão é de recapitular a semana naquilo que pode contribuir para ajudar o desenvolvimento do trabalho. Frequentemente, os médiuns e outros participantes têm sonhos, recebem intuições ou pequenos avisos e conselhos dos espíritos amigos, ou têm a relatar contatos mantidos em desdobramento com mentores do grupo ou com os companheiros que estão sendo tratados ou que ainda virão a manifestar-se. Essa técnica se desenvolve com o tempo. Depois que todos os componentes do grupo forem alertados para as suas possibilidades e vantagens, passam a observar com maior atenção os acontecimentos e anotar sonhos, intuições e recados, entre aspas, do mundo espiritual. É evidente que esse material deve ser examinado e criticado com extremo cuidado, para que o grupo não se embrenhe pela fantasia. Então isso vai acontecendo aos poucos. Vamos tomando consciência desses sonhos, desses avisos, dessas intuições, que têm sempre relação com o trabalho onde nós nos dispomos a servir, até mesmo das pessoas com quem convivemos, e vamos levando os nomes dessas pessoas para receberem também auxílio do mundo espiritual. E as comunicações trazem assuntos referentes às condições do nosso dia a dia, do nosso convívio, comprovando que estamos recebendo conexão com o trabalho verdadeiramente da espiritualidade superior. Mas tudo isso deve ser analisado principalmente no momento final da reunião, que é o da avaliação, que vamos falar mais tarde. A experiência do pequeno grupo do qual faço parte, relata Hermínio Miranda, tem sido bastante positiva nesse particular. De modo geral, os sonhos, que são verdadeiros desdobramentos, que é quando o espírito, ao dormir, afasta-se do corpo e tem consciência de onde está, o que passa e as orientações que recebe, trazem informações valiosas, que os espíritos em tratamento posteriormente confirmam, no decorrer do diálogo mantido com o doutrinador. Geralmente, esses contatos são preliminares ao trabalho, iniciado no mundo espiritual, antes que a manifestação se torne ostensiva no grupo mediúnico. O tema é tratado mais amplamente em outro ponto deste livro. Então vemos que só nessa condição de apresentação inicial da formação do grupo, o quanto de experiência tem Hermínio Miranda para nos relatar e o quanto sabemos que vamos aprender ao longo do curso desse trabalho. Minutos antes de iniciar a sessão, todos se dirigirão em silêncio ao cômodo destinado aos trabalhos. E se sentarão em torno da mesa. Cessaram a essa altura todas as conversas. Aquietam-se as mentes. Tranquilizam-se os corações. Desligam-se das preocupações do dia, relaxam os músculos e todos se predispõem ao trabalho. A essa altura a sala já está preparada pelos responsáveis espirituais. No grupo do qual faço parte, um dos médiuns viu mais tarde, depois de recolhido ao leito, em retrospecto, toda a sessão, desde o preparo da sala. Neste caso, o cômodo destinado às reuniões fica completamente isolado do corpo da casa, tendo acesso apenas por uma passagem externa. Cerca de 2 horas antes, a sala está preparada fisicamente para a reunião. Mesa e cadeiras em posição, a água destinada à fluidificação,
os livros que contêm os textos destinados à leitura, material para eventual psicografia, papel, lápis, canetas esferográficas, o caderno de preces, o gravador com a fita, naquela época ainda era fita, já também em posição para captar a mensagem final dos mentores do grupo, uma pequena luz indireta, preferentemente de cor, pois a luz branca é prejudicial a certos fenômenos mediúnicos. Sugere-se a cor vermelha. Isso é muito importante, porque a cor vermelha é a que tem a menor frequência de incidência e, portanto, a que menos interfere na constituição das substâncias exaradas com o ectoplasma, que merece, então, essa frequência para não serem desestruturadas. Então, nós podemos gravar a reunião, as comunicações, podemos gravar a mensagem do mentor, podemos ou não estabelecer contato através da psicografia. Isso depende do grupo. Depois de todos esses preparativos, os trabalhadores do mundo espiritual, segundo viu o nosso médium em retrospecto, inspecionam o cômodo, dando voltas em torno da mesa e providenciando para que fossem estabelecidas certas ligações com o plano superior, através de aparelhos e fios luminosos que se prendiam às cadeiras de cada membro. Esta é a razão pela qual um deve ter em seu lugar fixo em torno da mesa, uma vez que os dispositivos ligados às cadeiras se destinam a facilitar o trabalho, atendendo a características específicas de suas mediunidades, bem como as condições do espírito que será trazido para o tratamento. Então é muito importante sentar no mesmo lugar, porque a espiritualidade vai estabelecer as conexões com os aparelhos do mundo espiritual, estabelecendo condições fluídicas de conexões de energias de acordo com essas posições. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, autor o Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 27, Palavra. Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. A glote vocal pode ser comparada à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento, com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no ambiente mental. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante, em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Não menosprezes, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo. O sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é gatilho à violência. O azedume
é clima da enfermidade, e a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provocação do mal te instigue a desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes, as culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos assim a calar toda frase que malsine ou destrua, porque conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Emmanuel para os nossos corações, caríssimos ouvintes, receba um grande abraço, muita luz e paz em sua vida hoje e sempre. E até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.